Saudações, tribo de luz, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Depois de tantas andanças, de tantas decepções, eu decidi percorrer os caminhos do candomblé, aprender o que a ancestralidade africana tinha para me ensinar. E assim eu procurei alguns babalaôs famosos na Bahia para abrir o jogo para mim e me contar qual era o meu verdadeiro caminho espiritual. E é sobre isso que eu vou contar para vocês hoje em mais um episódio Em Busca do Sagrado. Vem comigo! Dizem que na Bahia existe uma igreja para cada dia do ano. Tem mais de 365 igrejas em Salvador. E eu acredito que os terreiros de candomblé também. De fato, é muito fácil você encontrar um terreiro de candomblé na Bahia. São muitos espalhados. Só na rua que eu morava tinham 2. Então, invariavelmente, a gente cresce numa cultura onde você já ouviu o som dos atabaques. Mesmo que seja passando a rua, mesmo que seja na casa de um vizinho, em algum lugar que você foi, tem sempre alguém tocando um atabaque. E as pessoas que buscam religiosidade na Bahia, invariavelmente já foram a alguma festa num terreiro de candomblé, porque é muito tradicional que os terreiros façam, em momentos específicos do ano, aquelas festas maravilhosas, onde todo mundo é convidado e eles distribuem comida para toda a comunidade. É uma religião muito linda, é uma religião que tem uma história, uma tradição muito forte na Bahia. E eu, como boa baiana, já tinha ido naturalmente em algumas festas de candomblé, né? Independente desse momento crítico de decisão da minha vida, que eu tô contando aqui nessa série. Se você tá chegando aqui no meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Carol Bandeira e nessa série Em Busca do Sagrado, eu estou contando a minha trajetória por diversas religiões até eu encontrar o meu verdadeiro caminho espiritual. A minha busca foi longa, começou desde os 13 anos. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu te convido a assistir. Vou colocar aqui embaixo na descrição um link para a playlist para que você possa acompanhar essa saga que eu percorri em aproximadamente 20 anos, dos 13 aos 33, até finalmente eu decidir os meus caminhos espirituais, eu encontrar minha verdadeira missão. E hoje eu estou compartilhando aqui exatamente essa trajetória pelo candomblé. A minha experiência no candomblé, ela foi curta, mas ela foi muito profunda. Como tudo que eu faço, eu me dedico com alma, eu mergulho, eu quero entender. E ao longo desses anos todos, eu tive a oportunidade de participar de algumas festas de candomblé. Sobretudo porque eu era fotógrafa, trabalhei muitos anos como fotógrafa e tive o privilégio de fotografar mais de 10 terreiros de candomblé. Então, nesses processos de fotografia, eu participava dos ritos, eu participava das giras, eu participava do xirê dos orixás e eu via como tudo aquilo ali acontecia de forma muito mágica. E o que aconteceu nesse momento da minha busca espiritual é que eu queria uma resposta. Então eu fui em busca de um babalaô muito famoso, que tem uma roça maravilhosa, a qual eu tive a oportunidade também de participar de uma festa linda de Oxum. E lá ele abriu búzios para mim e ele disse: "Vixe Maria, sua vida tá toda atravancada, minha filha. Você tá com uma confusão geral que eu não consigo nem abrir o jogo para você." Aí eu perguntei para ele: "Qual é o meu santo de cabeça? Eu quero saber qual é o meu orixá de cabeça, que todo mundo quer saber isso na Bahia, né? Qual é o seu orixá de cabeça?" Ele disse: "Sua cabeça está em guerra. Eu não tenho condição de ver o seu orixá. O jogo não abre para você." E aí eu fiquei desolada, né? Poxa, um cara super competente fala que o jogo não abre pra mim, então meu problema deve ser muito grave mesmo. Eu disse: "E agora o que é que eu faço?" "Não, você vai ter que fazer um ebó." Ebó é um trabalho espiritual, né? Uma entrega, uma oferenda. "Você vai ter que fazer um ebó para poder desbloquear isso aí, porque o negócio tá muito pesado, muito..." E, gente, eu tô falando de um babalaô de muito respeito, tá? Eu não vou citar nomes aqui, porque eu não quero, digamos assim, adentrar, né, em determinadas particularidades, mas, de fato, eu tô falando de babalaôs respeitados, tá? Eu não tô falando de uma pessoa que pode ser um charlatão, que não sabia jogar, não. Eu tô falando, de fato, de um babalaô muito respeitado. E aí ele disse que não tava conseguindo abrir o jogo, que era melhor eu fazer esse ebó. Aí eu falei pra ele, aí eu contei minha trajetória, e expliquei que eu era médium há vários anos, há mais de 10 anos, que eu fui espírita, e que no espiritismo mandaram eu ir pra Umbanda, o que é que ele achava. Ele disse: "Talvez seu caminho seja lá mesmo. O negócio aqui tá muito confuso. Então você vá pra Umbanda. Se você não conseguir resolver lá o seu caminho, você volta pra cá que eu faço um trabalho pra você."
E eu saí arrasada, inconformada. E lá vou eu para outra mãe de santo, agora uma mãe de santo, uma babá. Fui lá numa Iá, né? Um Iá no candomblé que eles chamam, uma Ialorixá. Fui para um Iá, muito famosa, muito legal. Cheguei lá nessa mãe de santo e perguntei que ela abrisse o jogo, a mesma coisa, que eu estava infeliz, que eu precisava de uma resposta. E esse abre o jogo e me disse a mesma coisa que o cara me disse. Detalhe, eu não tinha dito para ela que eu tinha ido nesse cara, naturalmente. Falei só da minha trajetória no espiritismo, dos espíritos que eu incorporava, que eu estava precisando de uma clareza espiritual, que eu queria saber qual era a minha missão e eu queria saber qual era o meu santo de cabeça. Ela disse que ela não conseguia ver o meu santo de cabeça, que a minha cabeça estava em guerra, que os búzios não abriam para mim e que não era possível ver. Pense no desespero, você está precisando de uma resposta. O búzio diz que você não tem permissão de acessar aquela resposta. Bom, eu fiquei então muito triste e eu comecei a frequentar algumas gírias de candomblé, né, alguns xireis, para que eu pudesse compreender. Eu me lembro que uma vez, eu conversando com um amigo meu, um ogã muito famoso na Bahia, eu disse para ele, olha, eu comecei a estudar o candomblé. Ele falou, estudar? Carol, você não estuda o candomblé, você vive o candomblé. Se você quer estudar o candomblé, frequente um ilê, uma casa, né? Você precisa, de fato, frequentar, participar para você entender. Não é em nenhum livro que você vai entender sobre o candomblé, você precisa vivenciar. E eu, humildemente, acolhi o conselho e comecei, então, a frequentar com mais assiduidade aquelas festas, aqueles movimentos, né, do candomblé. Então eu tive a oportunidade de ir em candomblés diferentes e toda vez que eu chegava no candomblé, eu sentia principalmente vibrações quando cantava para Yansan, né? Então realmente era um problema. Na hora que começava a tocar para Yansan, eu tinha que sair do meio do círculo, né? Eles fazem um círculo assim, onde as pessoas ficam ao redor e os médiuns da casa ficam no centro, todos ali incorporando, chamando as entidades. E tocava para todos os outros orixás e estava tudo bem. Quando tocava para Yansan, eu começava a passar mal. Meu coração, eu começava a me tremer, a sentir caruara, parecendo que eu ia desmaiar, parecendo que eu ia perder a consciência. Eu digo, ó, sabe de uma? Aí eu me afastava. Então eu saía, muitas vezes eu saía da sala, ia para frente da casa, tomar vento, ficar na mata, assim, porque eu digo, eu não tô aguentando aqui, o bicho vai me pegar, né? Tipo assim, eu vou baixar o santo aqui. E eu sentia que realmente tinha uma força muito grande ali dos orixás que provavelmente ia fazer com que eu bolasse, né? Que é o santo me pegar e eu cair rolando na sala. E eu tinha muito medo disso, né? As pessoas sempre dizem assim, cuidado, se for no candomblé, se você bolar, vão raspar sua cabeça e você vai sair de lá de santo feito. E não é nada disso, tudo isso é mito, né? Eu já gravei até uns vídeos aqui no canal sobre o candomblé. Vou colocar aqui na descrição também, se você não assistiu, a diferença entre Umbanda e candomblé e outros conceitos mais que a gente vai estar trazendo aqui. Mas, de fato, as pessoas falam um monte de bobagem porque não sabem, de fato, tipo assim, ouviram o galo cantar, mas não sabem onde foi e fica por aí profetizando bobagens sobre uma religião tão rica, tão profunda e tão bonita que é o candomblé. Mas existia um fenômeno muito interessante que acontecia no candomblé. Quando eu via aquelas coisas acontecendo, a sensação que eu tinha é de que, de fato, eu já tinha vivido aquilo. Sabe quando você, talvez, se você é uma pessoa mais madura e está me assistindo, você vai entender o que eu estou falando. Sabe aquela tia que você não visita, que você não vê há mais de 10 anos e que de repente você vai lá no Natal visitar aquela tia? Quando você volta para a casa da tia, você reconhece os objetos. Você lembra que aquele objeto ali fez parte da sua infância, sabe? Que você brincava naquela determinada área. Impressionante como existem alguns candomblés na Bahia que quando eu passo tem alguns lugares, né, alguns locais que eu tenho uma sensação de que eu já passei por ali, que eu tenho uma sensação de que eu já vivi uma história naquele local e isso é muito interessante. Mas ao mesmo tempo é justamente essa sensação quando você é adulto que você lembra de quando você era criança, sabe? Tipo assim, você lembra aquela memória, você ama, guarda, honra, mas ao mesmo tempo você não se sente mais parte daquilo, você entende? Tipo assim, não, eu era criança ali, agora eu não sou mais, sabe essa sensação? Então é tipo assim, no sentido de que aquilo não encaixa mais comigo. Ao longo dos anos a gente vai amadurecendo como ser humano e a gente vai se modificando. E não é que a gente nega o que a gente foi, mas é que a gente reconhece
que a cada dia que passa a gente se torna um ser humano diferente, porque as vivências vão trazendo pra gente aprendizados, não é verdade? Eu tenho uma sensação nítida que eu já fui do candomblé em uma outra vida, né? Inclusive eu já tive a oportunidade de uma entidade falar para mim no centro que eu, de fato, já vivi na África, que eu tenho ancestralidade africana. Por muitos anos eu sonhei que eu desenterrava coisas, eu desenterrava, muitos e muitos anos, vários sonhos repetitivos. E quando eu desenterrava, eu encontrava umas imagens que eu não conseguia encontrar essas imagens no candomblé. Eu sonhava com umas figuras africanas, sabe assim? Uns negros africanos, umas coisas esculpidas. E eu tive muitos sonhos, perdi acho que uns 30 sonhos, que eu entrava em porões, começava a cavar, quando eu tirava debaixo da terra, saía uma entidade, né, um serzinho africano. Então, eu não tenho dúvidas que eu realmente passei em algum lugar na minha vida por essa trajetória africana, né, em alguma outra encarnação. Eu acho que eu fui africana, enfim. Eu tenho, de fato, muito amor pela cultura negra. Eu me arrepio, eu tenho uma coisa, né? Quem já foi na Senzala do Barro Preto, em Salvador, que é o território do Ilê, sabe o que eu tô dizendo, né? Você ouviu o Ileaê tocando e você dançar ali no Barro Preto, na Senzala do Ilê, é uma coisa assim de arrepiar. Então, todas as vezes que eu ia pro Ilê, todas as vezes que eu ia pro Olodum, quando a primeira vez que eu vi o Olodum tocar, eu comecei a chorar. Eu não sabia explicar, mas aquele som daqueles atabaques, aquele negócio, aqueles tambores, eu comecei a chorar, falei, meu Deus, que força é essa? Que negócio é esse que está dentro de mim? Resumindo, eu passei essa longa trajetória até que finalmente eu tive a oportunidade de ter um companheiro que eu honro muito, que ele era ebome no candomblé. E assim nós convivemos por 9 meses e nesses 9 meses eu de fato frequentei de forma mais assídua uma série de rituais dentro do candomblé. Inclusive os rituais polêmicos de sacrifício animal, de preparação de comidas, né, de uma série de festas e de preparação do dia a dia mesmo, de você dormir na roça, acordar e ir trabalhar, e ir cuidar da cozinha e preparar a gira de noite, né, e de fato você se conectar mais na essência do candomblé. E eu então fiz um jogo com esse pai de santo, ao qual eu agradeço e honro muito a oportunidade que ele me deu de vivenciar, apesar de eu não ser iniciada. Ele disse para mim o fato de eu ter um companheiro que tinha 20 anos, 21 anos dentro do Ilê, me deu um certo acolhimento, uma certa credibilidade para que eu pudesse participar de alguns ritos. Naturalmente que tiveram alguns espaços sagrados, como por exemplo o roncó, que só quem entra são os iniciados, que eu não pude entrar. Mas as outras coisas do terreiro eu pude participar. E ele fez um jogo para mim de 2 horas. E nesse jogo de 2 horas, depois de eu ter vivenciado essas experiências no candomblé, ele conseguiu finalmente abrir esse jogo para mim. E ele disse para mim que eu era uma feiticeira, né? Que eu era uma Iami, que eu tinha de fato uma missão espiritual muito forte dentro da magia, dentro dos conhecimentos ancestrais, né, que eu carregava de fato Yansan na minha coroa e tinha também outros orixás, mas que Yansan era a dona da minha cabeça. E que, enfim, aí ele foi dizendo, ele foi trazendo uma série de respostas, mas ao mesmo tempo que ele trazia aquelas respostas, eu dizia para ele, ô pai, eu tenho uma questão pontual muito forte. Na casa dele fazia toque para caboclos, né? É um candomblé que você tem toque de caboclos. Não são todos os candomblés que tem, mas o dele específico tinha. E durante o toque de caboclo, por incrível que pareça, eu não sentia nada. Diferente dos outros lugares que eu incorporava os caboclos, lá que tinha toque de caboclo eu não incorporava. Eu digo, então não entendi nada. Me explique isso, pai. Por que que aqui tem toque de caboclo? Eu incorporo um tal de um caboclo que já falou em outros centros que ele queria vir. E aqui o senhor tem toque de caboclo, todo mundo incorpora e eu não incorporo. Por quê? E ele me disse, minha filha, é assim mesmo que você está começando, daqui a pouco o espírito entra em sintonia e vai se acostumando e vai... Aquilo não me convenceu. Eu, de fato, entendi que existia um processo ali ancestral que eu estava resgatando,
que existia ali de fato uma série de processos que para mim era muito importante para o meu crescimento pessoal, mas que eu não era mais parte daquilo. É como se algo tinha se deslocado dentro do meu ser que não casava mais com aquelas coisas, né? Sobretudo o sacrifício animal, que eu respeito absolutamente, entendo a importância que isso tem no candomblé. Depois a gente pode fazer um vídeo somente sobre isso, que é muito polêmico, é muito profundo. Mas eu sou vegetariana para não matar os animais. E aquele rito, ainda que eu respeitasse, para mim era difícil aceitar, né? Então eu falei para ele, olha pai, eu não tenho condição de ficar numa religião aonde cada ritual para mim vai ser um sacrifício, né? Vai ser um sacrifício porque dentro de mim eu não consigo aceitar isso. Então respeito, honro, agradeço, mas de fato, não. O meu caminho não é o candomblé. E assim, honrando todas as oportunidades que eu tive, com gratidão a todas as pessoas, em especial eu quero agradecer profundamente no mundo espiritual a mãe Estela de Oxóssi, do Ilê Axé Opô Funjá, que já está no mundo espiritual, uma figura iluminadíssima, e que me deu muitos conselhos sábios. Ela foi a 4ª pessoa que eu busquei para jogar búzios para mim. E nesse jogo, que já não era mais sobre quem era o meu orixá de cabeça, mas eu queria aconselhamentos de vida, e ela me deu dicas muito valiosas que eu guardo no meu coração com muito amor. Então eu expresso aqui a minha gratidão, meu respeito, meu axé a todo o povo de Santo da Bahia, a todos os terreiros que eu passei, a todas as pessoas que me acolheram com muito amor. Mas definitivamente não, esse não era o meu caminho. E eu continuei a saga em busca do sagrado. E enquanto eu pensava se eu ia ou não para a Umbanda, eu ainda fui vivenciar uma outra experiência mística profunda que eu vou contar para vocês no próximo vídeo, em busca do sagrado. Fica comigo, gratidão por estar comigo até agora. Dá um joinha nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos. Deixa os seus comentários. Você já teve alguma experiência no candomblé? O que disse os búzios para você? Conta pra gente. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!